Então, Rafael, Abraão, outro exercício que você tinha me perguntado é o exercício 3 da seção 1. Aí ele diz o seguinte, né? Seja f de x em y o conjunto das funções x e y, se a cardinalidade do conjunto x for m, a cardinalidade do conjunto y for n, provar que a cardinalidade das funções, o tanto de funções que existe de x em y, é n elevado a m. Então, eu sugiro o seguinte, que a gente faça uma prova por indução. X tem m elementos, x1 até xm, cardinalidade x é igual a m, y tem n elementos, y1 até yn, cardinalidade de y é igual a n, prova por indução, né? No primeiro passo da indução, a gente prova por um primeiro caso, ou alguns primeiros casos, né? Então, se eu tiver só indução sobre m, no caso, né? Então, aqui seria uma indução sobre m, certo? Então, para m igual a 1, quer dizer, se o conjunto x tiver só um elemento, a gente vai ter n, e continua o conjunto y com n, a gente vai ter n possíveis funções. Como m é igual a 1, n, que é n elevado a 1, é n elevado a n. Perfeito. Por exemplo, se m fosse dois elementos do primeiro conjunto, você teria n vezes m possibilidades, porque para a possibilidade do primeiro elemento aqui do x e no primeiro do y, você teria n possibilidades para o segundo elemento. Então já deu n. Mas você poderia colocar esse primeiro elemento do x indo no segundo do y. Você teria mais n possibilidades para o segundo elemento. Primeiro elemento do x indo no terceiro do y. Mais n possibilidades para o segundo elemento. Então, você tem, no final das contas, n vezes n possibilidades. N vezes n, que é igual a n ao quadrado, como m é igual a 2, n elevado a m. Funcionou. Agora, hipótese de indução. Supõe que, assim como funcionou para m igual a 1, m igual a 2, funcionaria para m igual a k. Né? Para m igual a k. Ficaria com a cardinalidade de f igual a n elevado a k, por hipótese de indução. Prova para k mais 1. Então, imagina agora que no seu conjunto x tem esses k primeiros elementos aqui. Vamos colocar aqui a k. E aí você chega e acrescenta mais um elemento aqui. Mais um elemento. K mais esse um elemento aqui. Então, você tem um total de k mais um elementos. Desses k anteriores, da hipótese de indução, você tem n elevado a k possibilidades. Como você acrescentou mais um elemento, você tem n possibilidades para esse elemento. Essas n possibilidades para cada uma das n elevado a k anteriores. Então, n vezes n elevado a k, que fica n elevado a k mais 1. Tá? N elevado a m. N elevado a m. Conclusão, por indução, cardinalidade do conjunto das funções é n elevado a m. Tá? Eu tinha esquecido de gravar enquanto eu estava escrevendo aqui com o pessoal, então agora estou repetindo, agora que eu comecei a gravação. O outro exercício que você tinha me perguntado, Abraão, era o exercício da seção 3, você me perguntou esse exercício aqui. 4. Dê exemplo de uma sequência decrescente, os conjuntos vão ficando cada vez menores, e que um conjunto está contido dentro do outro. Todos eles infinitos. E a interseção deles vazia. Certo? Foi esse exercício aqui que você estava na sua lista de perguntas, né? Ele mesmo, professor, ele mesmo. Esse exercício aqui, eu pensei uma coisa e o gabarito disse outra, mas eu acho que as duas respostas estão corretas, né? Eu pensei o seguinte, exercício 4 da seção 3. Esse exercício 4 da seção 3, eu pensei o seguinte, imagina que o seu primeiro conjunto seja um intervalo aberto 0, 1. O seu segundo conjunto seja o intervalo aberto 0, meio. Terceiro conjunto, intervalo aberto 0, 1/3. Reticências. O seu enésimo conjunto, intervalo aberto 0, 1 sobre n. E vai embora. Certo? O que está acontecendo aqui com esses conjuntos? Eles estão indo de 0 até 1, o primeiro, né? Depois o segundo, de 0 até a metade aqui, até meio. Depois de 0 até 1/3. Então, o que acontece? Você está visualizando bem aqui, né? 1/3,
seria mais ou menos aqui. E assim vai, né? Então, o que eu afirmo? Eu afirmo o seguinte, esses conjuntos estão satisfazendo isso aqui, ó, o x1 contém o x2, que contém o x3, que contém o xn, que contém todos os que vêm para frente. Então, ele está satisfazendo isso aqui que ele pediu, uma sequência infinita e decrescente de conjuntos. Eles são todos infinitos? Todos os... Então, isso aqui é a primeira coisa. Outra coisa, todos xn são infinitos, porque são intervalos. A gente já viu que na aula que qualquer intervalo de números reais tem infinitos não enumeráveis elementos. Xn são infinitos. Infinitos. Agora, será que a interseção de todos eles é vazia? Eu digo que é, porque pelo seguinte, suponha que um certo epsilon, um número epsilon, pertence à interseção, pertence à interseção total deles, né? Interseção de 1 até infinito de xn, de todos eles. Basta tomar, é um absurdo isso aqui, não vai ter, porque basta tomar um n maior do que 1 dividido por epsilon. Claro que esse epsilon aqui é um número maior que 0, né? Todos esses intervalos aqui estão no contexto de 0 até 1, né? Então não adianta pegar um epsilon negativo ou maior do que 1. Então quando eu digo suponha epsilon, eu estou querendo dizer suponha um epsilon que seja maior do que 0, obviamente, e que pertence a esse conjunto. Suponha epsilon maior que 0, suponha epsilon maior que 0 e que pertence a essa interseção. Basta tomar um n maior que 1 sobre epsilon. Por quê? Se n maior que 1 sobre epsilon, isso implica que... Aqui não precisa inverter o sentido da desigualdade, porque é tudo número positivo. N epsilon é positivo. Então vai ficar n vezes epsilon maior do que 1, passo 1 dividindo, epsilon maior que 1 sobre n. Se epsilon está maior que 1 sobre n, isso implica que epsilon não pertence ao intervalo 0 até 1 sobre n. Já ficou para a direita, certo? Epsilon maior que 1 sobre n, tá? Então, quer dizer, então, portanto, epsilon, portanto, é um tipo um suponho por absurdo isso aqui, né? Portanto, epsilon, na verdade, não pertence a essa interseção infinita de todos os xn. Para qualquer epsilon que você pegar. Então, quer dizer, eu vou escrever diferente isso aqui, quer ver? Eu vou escrever assim, dado um epsilon maior que 0, dado um epsilon maior que 0 e menor do que 1, basta tomar um n maior que 1 sobre epsilon. Porque n vai até infinito, né? Você pode pegar um n tão grande quanto você queira. Então, digamos, mesmo que o cara pegou, eu acho que o ponto 0,01 está aqui na interseção de todos esses intervalos. Aí o que acontece? 1 sobre 0,01 vai dar 1 sobre 1 sobre 100, que é 100. Pega um n maior que 100. Pega n igual a 200, sei lá. O que vai acontecer? 0 até 1 sobre 200 já é um intervalo no qual esse epsilon não está. E, portanto, se ele não está em um deles, ele já não está mais na interseção. Tá? Conclusão. Qualquer epsilon que você pegar, você pode fazer isso. Então, ninguém vai estar dentro de todos eles. Então, a interseção de 1 até infinito desse xn é igual a vazio. Você entendeu esse meu exemplo? Entendi, professor. Entendi o exemplo. Agora, o exemplo do livro é legal também. Se não me engano, lá nas respostas, está escrito o seguinte, ele imagina, como o contexto aqui é números naturais, né, inteiros desse capítulo, ele imagina xn igual a um conjunto que vai do 1, na verdade ele pega xn igual de n até n mais 1, n mais 2, até infinito. Então, o que acontece? O x1 é igual aos naturais. Começa no 1. O x2
já é os naturais menos o 1. Seria 2, você entendeu? 3, 4, Entendi. e vai. O x3 já começaria no 3. Então, Entendi. Ah, é bizarro isso aqui, né? ah, Você concorda que dá certo? O x1, o dá. naturais contém o E a x2. cada. O x2 contém o x3. Contém. Eles são todos Entendi. infinitos. Infinitos. São todos infinitos. Todos infinitos. Um é naturais, que é infinito, o outro é do 2 para sempre, o outro é do 3 para sempre. Um contido dentro do outro. E qual que é a interseção deles? A interseção deles é vazia, porque qualquer número que você pegar, só que aí no caso não vai ser dado um epsilon entre 0 e 1. Vai ser Aham. dado um n0, pertencente às naturais, qualquer, basta tomar um n maior que n0. Uhum. Isso vai implicar o quê? Que o n0 não pertence ao xn. Você concorda comigo? Concordo. Porque se você falou 10, eu pego o x11. O x11 começa no 11 e vai embora. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, a ideia, quer dizer, acabei comentando a resposta do livro e ainda fornecendo mais uma ideia para você aqui desses intervalos encaixados, tá? Então, quer dizer, é possível você ter uma sequência de infinitos conjuntos, todos eles infinitos, um dentro do outro, e a interseção de todos eles ser vazia. Que legal. Tá? Isso. Agora, os dois últimos exercícios que você me perguntou foram: prove que existe uma função dos naturais nos naturais, Uhum. sobrejetiva, e a imagem inversa de cada número é um conjunto infinito. Esse daí que eu não tinha entendido. A imagem inversa de cada número, que é infinito? A imagem inversa, ela pode ser um número só, no caso de uma função Sim. injetiva, né? Se uma função, vamos colocar aqui, seção 4, exercício, seção 4, exercício Dois. 2. Então, vamos colocar aqui, seção 4, exercício 2. A imagem inversa, imagina, um exemplo, vou deixar em amarelo, né? Imagina que você tem aqui um A, B, C, e você tem aqui um conjunto Azão, Bzão, Czão. Vamos colocar um D aqui também, tá? Então, o que que acontece? Se você tiver uma função ING, esse vai nesse, esse vai nesse, esse vai nesse, a imagem inversa de cada um desses aqui, desses três, vai ser apenas um elemento. Sim. A imagem inversa desse aqui é vazio, porque ninguém vem nele. Tá? Agora, imagina que a sua função fosse assim. Ó. Entendeu? Aí quem que é a imagem inversa de Bzão? É a Bzinho e Czinho. Já formou Uhum. um conjuntinho aqui com mais de um elemento na imagem inversa. Tá? Então, quer dizer, o que, que é? Se esse aqui é x, esse aqui é y, o que, que significa imagem inversa? E essa função aqui, faltou dar um nome para a função é f. Então, o que, que é a imagem inversa de um elemento? Vamos pegar aqui no caso B, do Bzão. Imagem inversa pela f de Bzão é igual ao conjunto de xzinho pertencente a xão, todos os xzinhos pertencentes a xão, tais que o f desse xzinho dá igual ao bzão. Essa que é a ideia da imagem inversa. Tá? Então, o que ele está pedindo nesse exercício é uma função dos naturais que seja sobre. Então, você tem, imagina agora, indo agora aqui para o exercício, né? Você tem uma g, dois pontos, dos naturais nos naturais, e que seja sobre uh, os naturais sobrejetiva, e que a imagem inversa de cada nzinho aqui, digamos que ela leva um mzinho aqui num nzinho aqui, sobre, e além disso, a imagem inversa pela g de cada nzinho aqui no contradomínio
que vai ser da imagem, porque se ela é sobre, contra domínio é igual a imagem, vai ser igual a um conjunto infinito. Quer dizer, não vai ter esse caso aqui, que você volta, veio só um elemento nele, ou que você volta, veio 2 elementos nele. Cada carinha que você pegar aqui vai ter infinitas flechas indo nele. Conjunto infinito. Mas eu consegui um exemplo disso aí. Eu imaginei o seguinte, ó. É para você dar um exemplo, né? Bom, prove que existe. Se você exibir uma, já provou que existe. Tá certo? Então eu vou exibir uma função dos naturais e naturais sobrejetiva, que a imagem inversa de cada elemento vai ser um conjunto infinito. Então eu imaginei a seguinte função. Seja a seguinte função sobre G, dois pontos, de N em N. Então, eu imaginei o seguinte, se G de N, G de M, vamos colocar assim, G de M é igual, ela dá, eu dividi ela aqui, separei da seguinte forma, G, deixa eu me lembrar agora o que eu pensei ontem, né? Eu pensei o seguinte, se o número for se o Mzinho for igual a uma potência de primo, ele é N. G de M é igual a N se o M for igual a um primo elevado a N. Primo elevado a N. E G de M é igual a 1 caso contrário. Caso contrário. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar. Então é o seguinte, então a função ela é dos naturais naturais. Então vai ter G de 1, G de 2, G de 3. Vamos pegar aqui alguns exemplos para ver quanto é que daria. G de 1, por exemplo. G de 1. 1 é número primo elevado a n? Não, não é. Então G de 1 é caso contrário. Então G de 1 é 1. G de 1 é 1. G de 2. 2 é um número primo elevado a... 2 é 2 elevado a 1. Então dá 1. G de 3. 3 também é um primo elevado a 1. Então dá 1. G de 4. 4 é 2 elevado a 2. Então é um primo elevado a 2. Então o resultado é 2. G de 5 vai dar 1 também. 6. G de 5 dá 1 porque é um primo elevado a 1. G de 6. 6 é um caso contrário. Ele não é primo elevado a 1. Então dá 1 também. 7. 7 dá 1 também, porque 7 é um número primo elevado a 1. 7 dá 1. 8. 8 é 2 elevado ao cubo. É um número primo elevado a 3. Então o resultado é 3. G de 9. 9 é 3, que é um número primo elevado ao quadrado. Então dá 2. G de 10. 10 é caso contrário. Então dá 1. Ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo aqui o que acontece com essa função. Você vai falar, puxa, como que você sabe que ela é sobre, que ela vai dar, só deu 1, 2 e 3 até agora? Veja, os números, assim como teve 2 elevado a 1, que deu 1, assim como teve 2 elevado a 2, que é o 4, que fez ela dar 2, assim como teve 2 elevado a 3, que é o 8, que fez ela dar 3. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Certo? E você vai ter também o 16, que é 2 elevado a 4, que vai fazer ela dar 4. Quer dizer, as potências de 2 não vão terminar nunca. Então, ela vai passar no 1, no 2, no 3, no 4, vai passar em todos os naturais aqui. Só com as potências de 2. Mas e as potências de 3? Você veja que o G de 4 deu 2, mas o G de 9 deu 2 também. Porque você tem as potências de 3. 3 elevado a 1 vai no 1. 3 elevado a 2 vai no 2. Quando passar no 9, 3 ao quadrado, quando passar no 27, ela vai no 3. Quando passar no 81, que é 3 elevado a quarta, ela vai no 4. Mas, professor, tem também as potências dos outros números primos. 5. Quando passou no 5, foi no 1. Quando passar no 25, vai no 2. Quando passar, são infinitos números primos. Então, ela vai passar infinitas vezes em cada número natural. Certo? E no 1 também ela vai passar infinitas vezes, porque eu joguei todos os outros no 1. Então,
Não só quando for só o primo, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, ela vai dar 1, como também em todos os outros números ela vai ficar dando 1 também. Então ela é sobre, ela está passando por todos os naturais, e infinitas vezes em cada natural, tá certo? Não sei se agradou a você essa minha explicação aí, vamos ver. Deixa eu ver se o Rafael foi embora, se ele tá aí. Agradou, Não, ele tá senhor, aí. entendi bem. Não, então, tá legal. O exemplo que eu dei era uma função constante, não sei se... Função constante? Como assim constante? Sim, ó, a n de naturais, tipo, associa cada número natural, tipo, 1. Mas Cada número aí, natural, do valor de 1 para ela. ué, então G de 1 é igual a 1, G de 2 é 1, G de 3 é 1? É. Mas ela não é sobre. Ah, Porque você sabe o que significa sobre? Sobrejetiva? sei. Para todo y pertencente ao... O contradomínio vai ter Isso. alguém no domínio que Existe vai um. nele. Então, se todo mundo for no 1, quem que vai no 2, por exemplo? Quem que vai no 3? Entendi. Entendeu? Você fez uma função que não pega todo mundo aqui. Entendi. Eu já fiz... entendi. Todas as flechas estão indo num cara só. Aí, esse cara tem a imagem inversa infinita. Por exemplo, a sua G-1 de 1 vai dar um conjunto infinito, vai dar todos naturais. Mas a G-1 de todos vai dar vazio, em vez de dar infinito. Vai dar conjunto vazio. Tá? Entendi. Então, pensa nessa aqui, tenta bolar um outro exemplo, você. Tá? Mas pensa nesse primeiro exemplo. G de M é igual a N se o M for da forma primo elevado a N. E G de M é igual a 1, caso contrário. Tá? Pense nesse exemplo aí. O último exercício que você tinha me perguntado, porque já está dando 2 horas aqui de atendimento, eu também não quero que fique muito longo, né? O último exercício que você tinha me perguntado é: seja y um conjunto enumerável, se a função de x em y é tal que a imagem inversa de cada elemento é um conjunto infinito enumerável, prove que x é enumerável. Né? O próprio domínio vai ser enumerável se a imagem inversa de cada elemento do contradomínio, obviamente, for enumerável. Então, é o seguinte, a imagem inversa, vamos supor que esse y aí fosse, seja y enumerável, vamos supor que y são os naturais. A imagem inversa de 1, enumerável. Vai ter infinitos enumeráveis aqui dentro do x que vai no 1. Imagem inversa do 2, infinitos enumeráveis. Imagem inversa do 3, infinitos enumeráveis. Certo? Então, olha só, ele tinha escrito um negócio aqui na resposta, ó, não sei se você viu, ele fez assim, ó, o x é a união das imagens inversas. Se você pegar todas as imagens inversas que você tem, as imagens inversas vão formando o x, certo? Porque no caso da função, na definição de função, não pode ter uma exercício 6, né? Exercício 6. No caso da ideia de função, não pode haver um pontinho do qual não sai flecha. Função é assim, tem que sair flecha de todos os pontinhos, tá? Agora, pode ser que várias flechas vão num ponto só, e outras vão em outro. Pode ser que fique ponto sem flecha aqui. Isso tudo é possível aqui. Mas aqui tem que sair flecha de todo mundo e uma só de cada um. Então, todo mundo no X é imagem inversa de alguém do Y. Então, se você fizer todas as imagens inversas possíveis, você está pegando todo o X, porque todo mundo é imagem inversa de alguém. Então, o xão, ele é igual à união para todos os yzinhos pertencentes a yzão das imagens inversas. F menos 1 de yzinho. Se ele está dizendo que todos os F, todo F menos 1 de yzinho é enumerável, fato 1. Fato 2. O próprio yzão está dito que é enumerável, porque quantos yzinhos eu vou pegar? Poderia ser que o yzão fosse reais, que é não enumerável, mas o yzinho, e se o próprio yzão é em si enumerável, então você tem o que a gente chama de uma união enumerável
porque todos esses Yzinhos estão sendo pegos num Yzão enumerável, uma união enumerável de conjuntos enumeráveis. Entendi. E aí você tem que voltar aqui na matéria. Na matéria ele prova que, e eu não vou fazer aqui agora, eu vou deixar para você ler, a reunião de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Está provado aqui. Então, esse exercício 6, ele é consequência direta do corolário 4 da página 8. Página 8. Corolário 4 da página 8. União de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Você tem uma família enumerável, que é o Y, de conjuntos enumeráveis, que é o F-1 de Y. Então, a reunião de todos eles, que vai dar o X, é enumerável pelo corolário 4 da página 8. O que eu posso dizer para te ajudar nesse exercício 6 é isso. Tá bom, senhor, entendi. Agora espero que essa discussão tenha sido boa, proveitosa para você, e espero que você agora parta com tudo